Eu te convido a orar. A enfermidade vai embora. Oh, oh, oh. Eu creio no poder da oração. Aquele que se prostra com o rosto no pó e chorar é dono do milagre. é dono do milagre. É dono do milagre. Eu creio no poder da oração. Aquele que na luta não murmura, se levanta e ora. É dono do milagre. É dono do milagre. Quando a gente ora, cresce intimidade. Deus nos capacita com autoridade. E quando a oração chega aos seus ouvidos, logo os céus se abrem. Então se você crê, levante a mão agora. Erga a sua voz com brado de vitória. Comece a orar, Comece a clamar, comece a adorar. Se quer ser ungido, separado, consagrado de joelhos. Se quer sua família restaurada ao pé do altar. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, de joelhos. se quer o seu nome escrito no livro da vida, é De joelhos. E se meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. em fervente oração de oração. Vem o teu. Mas capazes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares. Se quer ser ungido, separado, consagrado de joelhos. Se quer sua família restaurada, ao pé do altar, é de joelhos. Se quer um milagre, a cura dessa enfermidade, é de joelhos. Oh, oh, oh. Se quer ser profeta, pregador do evangelho, de joelhos. Se quer as promessas de uma vida abençoada, de joelhos. se quer o seu nome escrito no livro da vida, é De joelhos. Oh, oh, oh. Levante bem alto as suas duas mãos no céu, vai! Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então
tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controla. Só então e o Senhor, Ele tem poder quando Tudo deixares deixares. Glória a Deus. Glória a Jesus. Queremos saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, igreja? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Pastora Flor Tilly, seu ministério, que Deus possa abençoar. Está comigo meu esposo, pastor Klebe, amém? Está mais uma equipe. Eu vim pisar forte, está conosco nosso padrinho Brispinal, amém? Nosso paizão, está a Neilma, tem muita gente boa, mas a gente veio pisar forte, Flor de Lins. Aleluia! Pastora Flor de Lins, a gente, irmãs Labareda, veio pisar forte na cidade do fogo. E já quero deixar uma mensagem para vossas vidas nesta noite. Lá em Isaías 54:17, que diz assim: o Senhor para mim e para você nesta noite, que nenhuma arma forjada contra a tua vida, contra o teu ministério, contra o teu chamado, contra a tua família não prosperará. Porque diz o Senhor: antes que houvesse dia, eu, o Senhor, sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos, diz o Senhor dos exércitos, para mim e para você, nesta noite. Quem pode adorar, quem pode exaltar, quem pode adorar a Deus, vamos adorar a Ele. Adore, levanta a tua voz, barulho de glória. Amém! Estamos em guerra! Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra, Flor! Quem te vê aqui hoje não sabe o preço que tu pagou para chegar aqui. Cadê você que adora? Cadê? Quem te vê cantando pensa que em todo tempo foi só alegria, e que nessa vida tu nunca teve motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, com os pés doendo, com mais furada dos espinhos. E quantas vezes eu gritei, porque a dor não suportei. Oh Deus, eu vou morrer nesse caminho. Mas quando eu pensava que estava só, olha quem chegou, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas e me lembrava do que Ele fez, e com palavras de conforto
te dizia. Lembra da nuvem de dia? Foi eu. Lembra da coluna de fogo? Fui eu. Eu fiz pedras de água Pra você beber. Lembra do maná do céu? Foi eu. Lembra do caminho no Meio do mar. Cada porque eu sou quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. Esse te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, humilho, abato e honro. Eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Ou eu posso matar, E hoje eu posso viver. hoje eu vou te exaltar. E hoje eu vou abater. E se eu quero te abençoar, Quem vai compreender? levanta a mão no alto, levanta, levanta. glória! Tem mudança de cativeiro, tem mudança de cativeiro. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te tocar. Te calabará. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. Esse te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teu pé, abençoado será. Eu dou, me exalto, me babará. Eu dou e tiro, tenho, faço, mando, posso, eu sou. Ou eu posso matar, E hoje eu posso viver. hoje eu vou te exaltar. E hoje eu vou abater. E se eu quero te abençoar, Quem vai compreender? A glória! cadê o povo que dá glória? Cadê? Cadê lá parar? Bispo, é uma honra ter você aqui, seus cabelos grisalhos, charmosos. Universal, não sabia que o Universal tinha bispo do reteté não, bispo. Deixa Deus te usar aí, bispo. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem não é pentecostal vai sair hoje, né? As irmãs labaredas são bênçãos. A gente vê Deus na humildade delas. Conosco está o pastor Bruno. Fica de pé, Bruno. Bruno foi um dos grandes pastores que abriu porta para mim nesse meio pentecostal. E quando eu disse a ele que viria aqui hoje, ele veio, ele prega nas ADVECs aí desse Brasil inteiro. Deus te abençoe. Então o pessoal lá de Jacarepaguá, pastor Ronaldo, do Morro da Formiga, da Assembleia de Deus, João Marcelo lá do Jacarepaguá, o Rodrigo, o Ítalo. Deus abençoe. Então, sem muita delonga, abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 4. Eu tenho 2 mensagens, mas diante disso tudo que eu estou ouvindo aqui, o Espírito Santo nos compele a falar sobre isso. Êxodo, capítulo de número 4. Porque é bom pular, é bom rodar, é bom louvar, é bom dar glória, mas o que vai sustentar a nossa vida lá fora é a palavra de Deus. Na hora das adversidades. Diz assim: respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão a minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tem na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. Ele o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente. Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creia que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. Ele o fez, tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente,
E quando tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. Se eles te não creram, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante a estes 2 sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e a derramarás na terra seca. As águas do rio tomarás, tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: Quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca e te ensinarei o que há de falar. Se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, a mensagem seria essa: Deus está à procura de alguém. Será que nessa noite Deus vai encontrar alguém para usar? Nós estamos vivendo um período difícil na política, onde quando se fala em política se só pensa em ladrão, mas ainda tem joelhos que não se dobram, ainda tem pessoas que Deus está procurando usar na política. Será que nessa noite Deus pode levantar aqui, quem sabe, os futuros prefeitos de São Gonçalo? Cadê a Flor? Quem sabe, Flor, Deus quer te usar. Você com uma atração tão grande, atraída aí fora, uma mulher de mãe de tantos filhos, idônea, de caráter, para fazer a diferença. Deus está procurando alguém. Mas, preste atenção, Deus usa leproso, Deus usa a prostituta Raabe, Deus usou Noé depois de se embriagar, Deus usou Abraão depois de vender sua mulher para não morrer, mas Deus só não usa medroso. Deus só não usa covarde, porque o medo exala cheiro. O diabo sente cheiro de quem tem medo, e Deus não pode usar quem tem medo. Repare que Deus vai observar Moisés dos 40 aos 80 anos. Deus estava observando Moisés. Moisés tem 3 etapas na sua vida. Os primeiros 40 anos, Moisés, ele é criado para ser o cara, para ser o futuro faraó do Egito, para estar acima do bem e do mal. Dos 40 aos 80, Moisés agora vai enfrentar a pior fase da sua vida e vai reconhecer que ele de fato não é ninguém. E dos 80 aos 120, Moisés vai entender que somente Deus é tudo. Eu não sei quais são as fases que você está enfrentando, mas preste atenção, Deus está procurando alguém para marcar essa geração. Moisés tem 80 anos, e Deus vai chamar a atenção de Moisés no Monte Sinai, numa sarça. Eu já subi o Sinai. A sarça é uma planta de fácil combustão, pega fogo rápido. Só que aquela sarça não pegava fogo. O fogo cada vez mais aceso e ela se conservava. E aquilo vai chamar a atenção de Moisés. Deus precisa fazer algo para chamar a nossa atenção. E está aí o mundo pegando fogo. E a gente não pode estar omisso aos que está acontecendo aí fora. Deus continua sendo Deus. Deus continua fazendo distinção. Deus continua fazendo separação. Deus continua guardando, continua curando, continua salvando. Ei, esse mundo não pode nos influenciar. E Deus vai ver Moisés, um homem idoso de 80 anos, tomando conta de poucas ovelhas do seu sogro Jetro. E as ovelhas sobem morro, desce morro, e Moisés atrás dessas ovelhas, cuidando para não deixar nenhuma delas perecer. E Deus está observando isso. E quando Deus chama a atenção de Moisés para algo,
Moisés, ele vai olhar para a sua condição. Em algumas Bíblias diz que Moisés era fanho. Em outras diz que ele era gago. Moral da história, ele era fanho, gago e velho. Fanho, gago e velho. Mas quando Deus quer usar alguém, Deus faz assim. Ele vai na contramão de todos. Dá uma olhadinha para quem está do outro lado. E pergunta se o nome dessa pessoa. Qual é o teu nome mesmo? Não, mas marca aí. Pergunta aí assim, marca, grava aí. Fala assim, qual é o teu nome mesmo? Porque você pode não acreditar, mas se Deus quer usar essa pessoa que está do seu lado, você pode estar sentado aí do futuro maior empresário que o Brasil vai conhecer. Você pode estar sentado aí do lado do maior pregador que esse Brasil vai conhecer. Você pode estar sentado do lado do maior cantor. É só Deus achar graça. Pode ser velho, fã e gago. Mas o nome de Moisés na Bíblia é mais citado do que o nome do nosso pai na fé, Abraão. O nome de Moisés na Bíblia é mais citado do que o nome de Jesus. Inclusive, Jesus chama Moisés de mestre. É filme, é desenho animado, é novela, tudo com o nome de Moisés. Um homem velho, fã e gago. Mas quando Deus acha ele para exaltar, olha o que Deus faz. E esse Moisés, ele está com medo, porque Deus vai mandá-lo voltar para um lugar que ele foi ameaçado. Ninguém volta para um lugar que foi ameaçado. Nenhum traficante volta para a favela que ele foi expulso. Ninguém volta para um lugar que ele foi ameaçado, diz que se aparecer ele morre. E agora vem Deus, vem Deus e fala assim, Moisés, eu vou te levar para você tirar o meu povo do Egito. E lá ele foi ameaçado. E ele vai mostrar para Deus que ele carrega dentro do coração um sentimento de medo. E o medo atrofia. Eu posso te dar a palavra que for, você pode ver o milagre que for, mas se no teu coração tiver um ponto de medo, essa palavra não flui. Você acredita que pode acontecer na vida de todo mundo, mesmo na sua, porque o medo contagia. Você vai passar na rua e tem um vira-lata. Se o vira-lata perceber que tu tá com medo, ele vira um pitbull. E você não passa de jeito nenhum, porque o bicho sente cheiro do medo. Você pode montar num pangaré, um cavalo magro, feio, mas se ele perceber que tu tá com medo, ele vira um manga larga. Ele te joga de cima dele, porque o cavalo sente cheiro do medo. E o diabo também sente cheiro de quem tem medo. Meu irmão, Deus não quer que você exale cheiro de medo. Ele quer que você exale o cheiro do Espírito Santo. É como a Flor estava falando. O que é, traficante? Como é que o crente tem que se desviar para você passar? Que é isso? Onde é que está a distinção? Onde é que está a separação? Onde é que está Deus? Mas se o medo entrasse nela, ela não faria. Lembra de Elias, o maior homem de fé, que faz fogo descer, que faz sol parar, parou de chover 3 anos e meio, depois volta a chover, mas quando Jezabel disse, uma mulher disse que iria matá-lo, aquela palavra de uma mulher entrou no coração dele e o medo tomou conta. Pergunta-se para quem está do outro lado, você está com medo do quê? Ah, estou com medo do diagnóstico que deu lá, é câncer. Ei, Deus precisa colocar um câncer para te matar? Se Ele quer que você morra, tu vai dormir e nunca mais acorda. Está com medo do quê? Ah, eu estou com medo de dirigir porque fui roubado. Ei, está com medo do quê? Ah, eu estou com medo de tirar carteira de motorista, que eu já fui reprovado 3 vezes. A minha irmã foi 10. E agora dirige pra caramba. Está com medo do quê? De casar só porque teve um mau casamento, sofreu? Está com medo de ser feliz novamente? Ei, meu irmão, está com medo do quê?
Está com medo de investir no seu ministério? Está com medo de ampliar o seu ministério? Está com medo de investir na sua empresa? Está com medo de viajar? Está com medo do quê? Fala para quem está do teu lado assim, o medo atrofia. Aí Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, o que é que você tem na mão? Ele vai dizer assim: eu tenho uma vara. Joga a vara no chão. E quando ele joga a vara no chão, a vara vira uma serpente. E o que é que ele vai fazer? Ele vai fugir. Perceba que o problema de Moisés não era porque ele era gago, não era porque ele era fanho, não era porque ele era velho, é porque ele trazia no coração o sentimento de medo. E essa vigília não pode terminar você com medo no coração. Porque se você tiver medo, nada funciona. Mas nessa noite, tu vai sair liberto desse medo. Esse medo não vai tomar conta do seu coração. Eu não sou político, é meu primeiro mandato. E quando eu cheguei na Câmara, a gente observa os camaradas antigos palestrando, o pessoal do PSOL, que são preparados, são estudados, rapaz. Eu falo assim: caramba, como é que eu vou subir naquela tribuna? Vou falar o quê? E foi passando um mês, 2 meses, e eu nada, com medo de falar. Porque eu não sei falar de polícia, sei falar de Jesus. Mas depois que subi a primeira vez, agora domino a casa. Venci o medo. Meu irmão, você pode ser o maior pregador, você pode ser o maior cantor, o maior adorador, mas se tiver sentimento de medo no teu coração, isso vai te paralisar. E quando Moisés então vê aquela serpente, ele foge. E Deus vai falar assim: eu preciso tratar com Moisés. Moisés, pega a serpente, mas pega pela cauda. Gente do céu, pelo amor de Deus, quem é que vai pegar uma serpente pela cauda? Eu fico vendo na televisão esses canais de animais, esses caras que vão caçar cobra, caçar serpente, eles só pegam a cobra pela cabeça. Porque se pegar pela cauda, ela vai virar e vai morder o camarada. Mas Deus está falando assim: Moisés, eu preciso que você vença o medo. Então pega pela cauda. E quando ele vai, pega aquele monstro pela cauda, aquilo que era assustador, aquilo que era feio, volta ao normal. Meu irmão, pode ser a pior notícia: eu vou acabar contigo, tu nunca mais vai ser ninguém, tu nunca mais vai se levantar. Ei, quem está contigo é Deus. Quem está contigo é Deus. Quem está contigo é Deus, meu irmão. É Deus que está contigo. Então vença o medo. Amanhã, quando você comprar o jornal, faz diferente. Vamos fazer um teste amanhã? Compre o jornal amanhã, na banca. Mas não começa lendo as manchetes principais. Porque se você for ler a manchete da política, você vai ficar com raiva do nosso país. Tu vai ficar com raiva da política. O que estão fazendo com o nosso país. Então não comece lendo pela manchete que fala da política. Também não comece amanhã, quando você comprar o jornal, lendo a manchete que fala da página policial. Porque você vai ficar com medo de andar na rua. Você veja que o pastor ainda há pouco deu a notícia, 10 a 15 minutos aqui, o terror que está. Isso traz medo para o nosso coração. Eu já pensei: meu Deus, na hora que eu for embora, está no meu carro 8 homens. 8 homens dentro do carro comigo. Já pensou? Separado com 8 homens, o que vão pensar? É o bonde. Ó, está vindo aí o bonde. Mas é o bonde de Jesus. Mas o medo tenta tomar conta do nosso coração.
Bandido fechou linha vermelha, bandido fechou a Avenida Brasil, bandido fechou linha amarela. Rapaz, tu fica com medo de sair de casa. O medo vai te apavorando, o medo vai tomando conta de você. Então não comece lendo o Jornal Amanhã pela página policial. Também não comece lendo o Jornal Amanhã pela manchete que fala da crise no país, a manchete econômica. Porque tu vai falar assim, caramba, começou o ano, aí é que tem gente desempregado. Começou o ano, olha como é que tá, não tem emprego para ninguém, tá difícil. Você vai ficar com medo. Ô Bispo Hinaldo, como é que eu vou ler o jornal então? Você vai na última página do jornal, lá atrás. Faz um teste. E em negrito, uma faixa escura, está escrito assim, ó, nota de falecimento. Diz assim, ó, fulano nasceu dia tal e morreu ontem. Ciclano dia tal morreu ontem. Beltrano dia tal e morreu ontem. Vai do primeiro ao último. Quando você chegar no último nome, você vai reparar que o seu nome não está entre os que morreram. Não é pouco barulho para um culto pentecostal. Meu irmão, o teu nome não está entre os mortos. O teu nome não está entre os que morreram. Você está vivo. E se você está vivo, reage. Sai da depressão, sai da angústia, sai do desespero. Sai, meu irmão. Tu está vivo, rapaz. Você consegue emagrecer, vai emagrecer. Você consegue casar, vai casar. Você consegue dirigir, vai dirigir. Você consegue ser mãe, vai ser mãe. Você consegue pregar, vai pregar. Consegue cantar. Ei, tu está vivo. Só não tem jeito para quem morreu. Mas quem está vivo, levanta a mão e dá glória aí, os vivos. Só os vivos, meu irmão. Então Moisés precisava vencer isso. Porque o problema não era a idade, nem a gagueira, mas era o medo que estava no coração dele. Aí Deus vai falar assim, Moisés, coloca a sua mão no peito. E quando Moisés coloca a mão no peito, a mão vai estar leprosa. E quando Moisés vê as mãos leprosas, ele deve ter dito assim, ó, acabou para mim. Porque a lepra excluía. E uma pessoa leprosa não podia viver no meio da sociedade. Ele disse assim, ó, apareceu minha lepra. Aquilo que está dentro de mim agora está do lado de fora. O que é que tem saído de dentro de você? Quais são as palavras que tem saído de dentro de você? Qual é a lepra que você está externando que já está dentro de você? Aí Deus fala assim para Moisés, Moisés, eu sou Deus de uma segunda chance. Ei, não importa quantas vezes tu errou, o importante é que hoje, mais uma vez, tu pode se levantar. Quem não consegue se levantar é o capeta. Quem não consegue se levantar é o Satanás. Quem não consegue se levantar é o diabo. Você consegue quantas vezes você quiser, inclusive hoje. Coloca a mão no peito, Moisés. E quando Moisés coloca as mãos leprosas no peito, as mãos voltam a ser como de criança. Dizendo assim, Moisés, eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu não sei qual é a acusação que você vem vivendo debaixo dessa acusação. Eu não sei o que você fez, ninguém sabe. Mas você está vivendo debaixo de uma acusação. Mas nessa noite, o Espírito Santo está te dando mais uma chance. Para tu largar a prostituição, para tu largar a vida errada, para tu largar a idolatria, para tu largar e ter uma nova chance a partir de hoje. Porque Deus ainda está procurando alguém. E Deus então observa Moisés cuidando daquelas ovelhas, subindo o monte, descendo o monte. Mas Deus estava vendo o
que estava dentro do coração. Ainda há pouco eu via no carro, o André estava contando um testemunho de um rapaz de São Paulo, um grande empresário, que disse: meu Deus, se o Senhor um dia me der condição, eu vou fazer uma igreja. E ele fez uma igreja em São Paulo, tirou do bolso dele 5 milhões e montou uma igreja que tem banheiro para cracudo, que tem banheiro para mendigo, tem lugar para tomar banho. Deus deu a ele condição. Sabe por que Deus deu a ele condição? Porque Deus estava observando o coração dele. Você quer que Deus te dê condição? Mostre para Deus o que está dentro de você. Tenha paixão pelas almas. Tenha paixão por quem sofre. Tenha paixão por quem está perdido. Aí Deus vai ver essa sinceridade, porque Ele está nos observando. Só para ilustrar, um pastor em Minas, bem sucedido, ele tem uma única igreja. E uns anos atrás, ele estava saindo para trabalhar, e no meio do caminho que ele estava indo de madrugada trabalhar, que ele morava na roça, ele encontrou uma pomba machucada. E esse homem deixou de ir trabalhar e levou a pomba para dentro de casa e cuidou daquela pomba, das feridas daquela pomba. E passou a ter paixão pelas aves machucadas. Ele fazia aquilo agora todos os dias. Ele acordava de madrugada e saía no meio do mato procurando pombas machucadas. E as pombas se recuperavam e ficavam lá. E um dia nessa cidade chegou um circo. E o circo antigo queria comprar pombas para o mágico tirar lá da sacola as pombas. Só que não tinha pomba para vender na cidade. Aí o cara falou assim: vem cá, não tem pomba, lugar para vender pomba aqui? Não tem pomba? Ele disse: não. Só tem um lugar aqui que tem pomba, é lá para dentro do mato, onde mora lá um crente. E o cara foi lá e viu as pombas e falou assim: olha, eu sou dono do circo, eu tenho um número no circo que é mágica de pomba, eu quero comprar 2 pombinhas suas. Ele disse: não, eu não vendo. Não, mas é para fazer mágica, eu não vou matar. Não, minhas pombas não tem dinheiro não. Aí o dono do circo falou assim: vem cá, você não tem um sonho? Ele disse: tenho. Qual é o teu sonho? Ah, o meu sonho é ter uma bicicleta. O dono do circo falou assim: olha, eu vou sair, eu vou comprar a bicicleta mais nova e vou trazer para você, eu troco por 2 pombas. Ele diz assim: não, é inegociável. Lembra de Nabote e a sua vinha? Tem preço a sua salvação? Tem preço o seu ministério? Tem preço a sua convenção? Tem preço a sua família? Qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço que você está pagando para ter sucesso? Qual é o preço que você está pagando para ter fama? Para andar de mão dada com o diabo? E os anos se passaram, esse crente se tornou um pastor, uma igreja grande. E essas igrejas pentecostais, no meio do culto, levantou um vaso para falar com aquele pastor. E faz um silêncio na hora que o vaso levanta, né? Aí o cara veio até ele, a igreja em silêncio, e ele disse: homem, você lembra daquelas pombinhas? O pastor jamais tinha comentado isso com ninguém. Quando o dono do circo chegou e quis comprar aquelas pombas suas, e foi vindo um filme na memória dele. Ele disse: pois é, eis que eu estava te observando, e porque você não vendeu aquelas pombas, eu te dei todas essas almas para você cuidar. Irmão, se é para Jesus,
Amanhã, o dono do circo vai passar para negociar. Só um pouquinho. Tu pega, depois Deus te perdoa. Tu cai, depois tu se levanta. Toma aqui mais um pouquinho, deixa ser besta. Todo mundo pega, tu não vai pegar. Hã? Vai vir. O circo continua passando. E Deus está nos observando. Pequeno gesto. Pequeno detalhe. Ainda há uma geração que não se dobra. Ainda há uma geração que é fiel. E Deus está precisando, Flor, na política. E Deus está precisando no ministério. E Deus está precisando dentro da nossa casa. E quando então Moisés, ele vence todo esse trauma e se deixa ser usado por Deus, olha o que Deus vai fazer através de Moisés. E o que eu acho lindo é que quando Moisés, já no final da sua vida, Deus havia prometido que ele entraria na terra, e no final da vida de Moisés, Moisés já não tinha mais nada da vida. Moisés olha a terra, mas não entra. Sabe por quê? Porque Deus estava preparando Moisés para lá na frente entrar naquela terra junto com Jesus, mas dessa vez glorificado. Porque o que Deus promete, Deus cumpre, meu irmão. Se Deus prometeu, aguarde. Ele está te observando. Ele está procurando alguém para usar. Ele está procurando, mas Ele precisa hoje fazer você se libertar do medo, do trauma. Só para terminar, e eu fazer uma oração para você se libertar desse medo. Quando eu saí para esse trabalho de relacionamento com as igrejas, eu me distanciei um pouco da Universal, porque eu só faço culto na Universal domingo de manhã e quarta-feira à noite. Aí a igreja me deu um carro blindado, um Santa Fé, parecia até um caveirão, nem granada rebentava o danado, estourava o pneu e ele ia embora. Aí eu peguei esse carro, pastor Anderson, e fui numa vigília em Caxias. Aí na volta eu passei liberando o vigário geral e Lucas, devagarinho. Aí falei, isso aí, Satanás, quero ver agora, estou de blindado. Aí dirigi na maior tranquilidade, na maior segurança. Quando eu cheguei em casa, desliguei o carro que eu saí. Quantos acreditam que Deus ainda fala? Deus falou assim, eu quero falar contigo. E me disse assim, olha, há 30 anos você roda esse Brasil. Você já esteve na Itália, você já esteve no Egito, você já esteve na Alemanha, você já esteve em Israel, você já esteve nesse Nordeste. Há 30 anos eu coloquei anjos para te guardar. Agora é o carro blindado que vai te proteger. Olha como o medo nos apavora. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei na igreja, entreguei o carro blindado e eu ando de carro comum. Porque eu acredito, Satanás precisa saber disso, que a minha vida continua no controle da palavra do meu Deus. Ele continua guardando, protegendo, livrando, curando, salvando, prosperando, e eu não morro de véspera. Nada contra quem tem condição e quer andar de carro blindado. Meus companheiros tudo andam, mas não pode ser ele a tua segurança. Porque Deus continua fazendo 1000 caindo ao nosso lado e 10.000 à nossa direita.
E a gente vai andar nessas favelas, nesses morros, e nada vai nos atingir. Sabe por quê? Porque a gente não tem rabo preso com o diabo. A gente não anda de mão dada com Satanás, porque não há mentira no nosso ministério. No nosso ministério há verdade. E quem anda com a verdade não pode ter medo no seu coração. Eu queria fazer uma oração agora, possuído do Espírito Santo, para você hoje se libertar do medo que você carrega, do trauma que você teve na vida. Eu não sei qual foi, mas tem algo que te trava, tem algo que te apavora. E foi dito no início dessa vigília, que é uma vigília de oração. E Deus não me trouxe aqui para outra coisa, a não ser para te libertar desse medo, porque Ele quer fazer história com você nessa geração. Então só você que é sincero como sempre foste, e que carrega um medo, não sei qual, mas tem sombra de medo contigo, fique de pé que eu quero fazer uma oração para você se libertar agora desse medo. E tu vai ver que vai abrir um horizonte para você. Não vai ter caminho que você não vai passar, não vai ter obstáculo que você não vai superar, porque você vai com a palavra de Deus. Levanta as suas mãos para o céu e diga assim: Senhor Jesus, toque nas minhas mãos, e quando eu colocar as minhas mãos no meu coração, seja como aquele fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, que este fogo venha destruir todo trauma de infância, todo medo que carrego, todo trauma que tive na vida, toda violência que eu sofri, porque eu aprendi que com medo o Senhor não realiza o que está para realizar na minha vida. Então eu quero me libertar desse medo. Coloca as duas mãos no coração agora, feche os seus olhos. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu me dirijo a você. Espírito do medo, o pânico. Essa pessoa não pode ouvir barulho. Ela não pode ouvir barulho de tiro, de fogos. Ela tem medo da trânsito, tem medo de dirigir, tem medo de ir no médico, tem medo da cirurgia, tem medo. Por isso, meu Deus, eu quero que haja uma libertação agora. Passa com o teu poder aqui agora. E esse demônio, esse principado que encostou perto dessa pessoa, para soprar na mente dela, na mente dele, que ele não vai conseguir, que ele está velho, que isso não é para ele porque é negro, isso não é para ela porque é pobre, isso não é para ele porque ele não tem condição. Diabo, sai do ouvido dele, sai do ouvido dela, Satanás, sai. Diga assim: meu Deus, todo mal vai sair da minha vida agora, em nome de Jesus. Tira a mão do coração, diga assim: sai. Levanta a mão para o céu e ouça agora a palavra de Deus no íntimo do teu coração, dizendo assim: eu sou contigo. Ouça Deus falando assim: eu te tomo pela tua mão direita, não tema que eu te ajudo, não tema que eu te sustento, não tema, não tema, não tema, não tema. Começa a adorar agora, porque a presença de Deus vai encher o teu coração. Começa a glorificar agora. Você vai vencer esse medo. Tu vai ver, tu vai construir aquilo que está para construir, tu vai reformar o que está para reformar, tu vai comprar o que está para comprar, porque tu vai com a coragem e Deus vai te honrar. Deus começa a te honrar agora, Deus começa a te exaltar agora. Pode ir, pode aumentar a loja, pode percorrer a cidade, pode percorrer, pode procurar um espaço maior, pode procurar um espaço maior, pode procurar um espaço maior, porque Deus disse que vai entregar, e Deus vai entregar. Por isso, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, abençoa, meu Deus, abençoa este povo, meu Deus, seja com eles, ó Espírito Santo, e abençoa-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As tuas palmas glorificam a Jesus e libera o maior glória a Deus que tu puder. Agora, ó, boca de profeta, tu vai apertar a mão de 2 ou 3 pessoas e diga assim: olha, pode ir que Deus vai te honrar.
Aperta a mão de 2 ou 3 pessoas. Flor de Lis, pode ir que Deus vai te honrar. Pode ir que Deus vai honrar. Vai. Agora, eu já vou entregar o microfone, mas deixa eu pedir sua oferta agora. Mas vou pedir com fé. Eu quero levantar pessoas aqui nessa noite para fazer uma oferta de R$100.